Muito boa noite! Está começando o Talkando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda, a cidade do entretenimento. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu pupilinho. Muito boa noite, nesta tarde ensolarada e quente em Dublin. Caraca, semana, né? Graças a Deus. Espero que quando esse episódio for ao ar, também esteja sol, como está hoje aqui, né? Só não lança essa zica, não. Mas... Pô, mas tá desde sábado o sol, cara. Graças a Deus. Graças que a assim Deus. Continue. Sim. A gente até cria aquela falsa impressão, né? Nossa, não. não vai mudar, né? Não vai ficar frio, não vai ficar escuro. Hoje eu fiquei A gente quer acreditar. Anos e a gente ainda continua acreditando nisso. Exatamente. Não, hoje eu trabalhei. Hoje, na segunda-feira, eu trabalhei com as portas abertas, cara. As portas da varanda aberta, tudo aberto. Eu falei, cara, não acredito que eu tô em Dublin. Pô, hoje eu fiz uma parada, fiz lá o pãozinho, o cafezinho. Fui tomar um café do lado de fora, assim, tomando um sol. Falei, pô, tá maravilhoso. Foi maravilhoso demais. Imagina se esse país fosse assim. Pô. Não ia caber mais. Já reclamam que tem muito estudante brasileiro. Não, ia ser isso aqui ia ser um paraíso fiscal, André. Não, mano, não dá. Ia ser um paraíso fiscal, ia ter, tráfico milenar aqui, tá maluco. Vários Scarface andando aí, pô. Eu pensei nisso esses dias de trabalho com o intercâmbio, né? Falei assim, gente, imagine se o país já não presta. Frio. Imagine se tivesse. Pois é. Gente, olha só, hoje a gente até começou o episódio aqui já. Hoje é o episódio 286 e vamos conversar com a Andréa Cordeiro. Acertei seu nome hoje, Andréa. Seja bem-vinda ao Talkando Podcast mais uma vez. Obrigada. Não é a primeira vez que você vem. Seja bem-vinda mais uma vez. É uma honra te receber aqui. E antes de da gente começar, eu quero dar um recado para você que está vindo agora, não conhece o Talkando. O Talkando Podcast é uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora, dá o seu like, comenta, liga o sininho para não perder as nossas notificações e também seguir as nossas redes sociais, todos os nossos arrobas são Talkando Podcast. Lembrando que nós temos 2 canais de apoio aqui, que é o Buy Me a Coffee e o Apoia-se, com menos de R$10. O QR Code está passando aqui agora, o Pupilinho está me lembrando. Com menos de R$10 por mês, você consegue nos ajudar a manter a luz acesa e trazer convidadas maravilhosas aqui, como a Andréa. Quero lembrar também que nós temos o patrocinador novo aqui, né, Pupilinho, esse mês. Olha aí. Temos a Visas Ireland, especialista em sistemas de imigração irlandês, com mais de 16 anos de experiência. Para mais informações, basta vir aqui na descrição desse vídeo e marcar também a sua consulta lá para ela entender o seu caso e te direcionar para a melhor solução possível para você aqui e adquirir o seu visto aqui na Irlanda e ficar tranquilo andando pela Europa, pela Irlanda, enfim. Como é o meu caso também, né? Já posso tirar a minha cidadania e aí vou começar o processo. Então, a Visas Ireland também vai me ajudar nesse quesito. Que mais, Pupilinho? Ah, sim. Hoje não vai ter mensagens e perguntas ao vivo, né? Porque esse episódio é gravado. Sim. Então, vamos pro papo já, né? Simbora. Simbora. Nossa convidada de hoje é a Andréa Cordeiro. Acertei de novo. Agora tô tão feliz quando acerto seu nome. Já errou muito. Né? Pois é. A Andréa é de Porto União, de Santa Catarina. Minha semi-conterrânea, eu falo sempre, porque meu pai é de Criciúma, é de Santa Catarina também, então eu sou half catarinense, né? E ela é especialista em intercâmbio 30+, é empresária do ramo da estética e ela vive uma vida com a bipolaridade e vive muito bem, né, Andréa? Ou não? Muito bem. Quem é que vive muito bem, né? Ainda mais com um transtorno, que é um transtorno de humor, né? Então, não é tão simples assim, mas a gente vive estável, né? A gente pode falar. Né? Como é que é viver com a bipolaridade, Andréa? Eu lembro que na última vez que a gente se encontrou, você passou rápido assim, né, e tudo mais. Mas começou tudo, foi no Brasil? Foi, eu tinha 29 anos. Eu nunca tinha tido nada, nenhuma depressão, nem nada. Eu sempre falo, né? Dormi e acordei bipolar. Em crise de mania. Porque a bipolaridade, ela tem vários tipos. Ela tem o tipo 1, tipo 2, hipomania. Tem a bipolaridade, depressão bipolar. Então, é bem mais complexo do que a gente imagina. Não é simplesmente, de manhã eu tô triste, à tarde eu tô alegre. A bipolaridade não é isso. O tempo não é bipolar. A bipolaridade não se resume a isso. A bipolaridade é quando você vai de um polo para o outro. Que foi o que aconteceu comigo. Eu sou bipolar tipo 1, que tem características, pelo menos uma mania você tem que ter para ser bipolar tipo 1. E então, eu já acordei na mania, que é uma euforia além do normal. Então, eu já não dormia. Então, você fica sem dormir e fica com muita energia.
E você começa a achar que você é pessoas importantes, Tem gente que gasta muito. Eu quase comprei um apartamento em São Paulo. Eu morava em São Paulo nessa época, né? Eu nasci em Santa Catarina, mas morei em São Paulo há 20 anos. Fui lá para uma daquelas obras lá, sabe? Que tem umas maquetes lá. E cheguei lá com 5 mil reais, eu tinha na conta. E ia comprar um apartamento. Juro por Deus, e o cara ia me vender. Foi um minuto de lucidez que eu não assinei o contrato. Caramba. Mas eu acho que o principal ponto no meu caso, quando eu fico em mania, já faz 6 anos que eu estou estável da minha última crise, é que eu achava que eu era Maria, mãe de Jesus. Então, isso tem Eu fui perguntar para os psiquiatras, né? Passei por muitos psiquiatras, né? Qual que é a correlação que tem com essa religião? Ele falou assim, a maioria das pessoas é alguma coisa voltada com a religião. Eu te falei, né? Que eu tenho um caso na família que foi diagnosticado. Só não vou falar aqui quem foi, que senão vai me bater. Mas essa pessoa, ela vivia... em uma das crises dela, ela falava muito sozinha. E aí, quando eu perguntava, você tá falando com quem? Ela, tô falando com Deus. Era isso que ela falava. Várias vezes. Várias vezes. A gente alucina, a gente tem psicoses, tem essa quebra de realidade. Tem gente que ouve vozes. E eu não ouvia vozes, mas eu ouvia sinais. Então, sei lá, se eu tava... Por exemplo, a última crise que eu tive, que foi aqui na Irlanda. Eu corria no Phoenix Park, por exemplo, de manhã cedo. Eu morava lá perto. Então, aquele dia, eu comecei a ver sinais de acordo com as músicas que eu ouvia. Juro. Parece que a música fala com você. Fala assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que tirar a roupa. Eu tirei a roupa inteira. Eu fiquei pelada no Phoenix Park. Entendeu? Então, assim, eu não ouvia falando no meu ouvido, mas eu estava ouvindo aquela música que estava me incentivando. E aí eu ficava assim, não é possível que eu tenha que fazer isso. Não, você tem que fazer. E aí fui tirando. Tênis, calça, camiseta, fiquei. E eram 7h30 da manhã, não tinha muita gente, mas tinha gente correndo, tinha gente andando de bicicleta, as pessoas passavam por mim e não faziam nada. Aí eu fui lá naquela cruz sabe aquela cruz? Comecei a sambar em cima da cruz. E eu lembro perfeitamente de tudo, porque isso é uma raridade acontecer, né? Geralmente você não lembra muito. Eu lembro de absolutamente tudo que eu fiz, todas as crises que eu tive, que foram 5. E essa última, eu lembro que eu subi a escada lá, nua, comecei a sambar, olhei para baixo, um senhor num carro lá embaixo, e ele só olhando para cima, tipo, o que tá acontecendo? Então, como eu achava que eu era Maria, tudo era um motivo para eu achar que eu ia dar à luz a Jesus, o novo Jesus. Sim. Então, eu tinha plena certeza. Então, quando eu subi aquela escada, eu vi uma toquinha de criança. Sabe quando as pessoas pegam assim, botam assim, pendura, por que vai pegar depois? Eu falei, pronto, é um sinal. Eu estou certa. Caramba. É o menino Jesus que vai nascer. Então, eu tinha plena certeza. A primeira vez que eu tive crise, que eu acordei bipolar, eu fui trabalhar, eu fui pregar na empresa que eu... Imagina, eu levei meu computador, botei no carro, fui pregar pro pessoal que trabalhava comigo. Eu levei meia dúzia de pessoas para uma Puxa um pouquinho só o microfone para frente, isso. Aqui? Aí, Eu levei meia dúzia de pessoas que estavam trabalhando no mesmo setor que eu. Eu trabalhava na comunicação interna de uma multinacional, lá em São Paulo. E a gente foi para uma sala de reunião. Eu peguei o meu computador, projetei no slide, no Data Show, um vídeo de Jesus e comecei a pregar. E aí... Qual que é o grande problema, eu acho, também da bipolaridade quando você envolve outras pessoas? As pessoas que também são religiosas... Eu era muito católica na época. Eu acho que por isso que também tinha essa coisa. Eu ia muito na igreja, eu era da liturgia, grupo de jovens. Todo domingo eu estava lá. As pessoas que são religiosas, elas entram numa vibe junto com você. Então, esse pessoal que foi para a sala, a maioria deles eram evangélicos. E eles começaram a entrar numa vibe junto comigo. Eles falavam assim, olha, eu não sei o que Deus quer disso, mas eu tenho certeza que você está fazendo, o que você está fazendo é certo. Pronto. Mais munição para mim. Deu mais ali. Cara, surreal. E aí, enfim, depois veio a diretora, veio o gerente e tal, e, né, me mandaram para um psiquiatra, e o psiquiatra já me diagnosticou naquele dia mesmo, com bipolaridade e mania, que essa mania, essa euforia. Só que o grande problema da mania é que tem o outro polo.
que é a depressão. Sim. Então, dessas 5 crises, cara, tá na mania é muito legal. Você se sente invencível. Tu tá parecendo quando a gente tá numa balada eletrônica que tu toma um negócio. Uma bala é igual. Isso. É igual. Tu tá dando as características certinho, né? É igual, porque eu já Agora deve estar achando, caraca, a Thalys é mó drogada. Eu já vivi, gente. Eu também já fui pra balada, já também tomei minhas balas. Enfim. E aí, eu lembro uma vez que eu fui no festival, eu fiquei com uma semana, assim, igual Ligado, você não dorme e você fica numa vibe que você vai. Não, tu só respira, porque tu só vê o tempo passando, assim, tu não consegue fazer nada. É uma depressão, assim, escrotona. É, a bad vibe, né, que você fica depois, Sim. né? Eu circulei, né? Eu digo que eu transitei por todos os sintomas da mania. Uhum. De eu achar que eu era alguém especial, Maria. De eu achar que tinha alguém me perseguindo. Então, eu lembro perfeitamente, eu morava na periferia de São Paulo, né? Uhum. Morei a vida toda na periferia de São Paulo. E eu tava andando numa avenida, eu botei um capuz e andava assim, achando que tinha alguém me seguindo. Caramba. Eu era casada nessa época, meu casamento não suportou, né? E aí eu comecei... fiz uma tatuagem na mania, nas costas. Então, tipo, meio loucona. Fui lá e fiz a tatuagem. Então, tudo eu fiz. Eu só realmente não comprei o apartamento porque, por Deus. Mas eu ia fazer uma viagem pra Argentina do nada. Também, minha mãe que não deixou. Fiz essa tatuagem, me apaixonei pelo tatuador. Nós tivemos um romance tórrido. Não tenho vergonha de falar isso, sim, né? Sim. Porque, enfim... Já foi também. Né? Vai estar no livro também. Vai ter muita coisa que eu vou falar. E essa coisa... Não sei se você vai lembrar. Lembra daquele mendigo que estava no carro? A mulher estava em mania claramente. Sim. É daquele jeito. Você faz sexo sem pensar. Você faz de todas as maneiras que você pode imaginar. Você não sente. Não sente dor, não sente nada. Você faz. Então, eram umas coisas que esse menino... absurdas que a gente fazia, entendeu? Então, e ele tinha... Nossa, melhor nem falar, né? Que ele tinha namorado. Já foi também. Ninguém, não precisa... Só não dar nome, se quiser... deixa pra lá. Não, tem problema. Não vou ser processada, né? Não vou dar só não dá nome, só não dá nome. Tá de boa. Mas já deve ter o quê? Mais de 10 anos isso, né? Mais? Muito mais. Então, tá. 15 anos. Tem 15 anos, mais ou menos, Mas era bizarro. E aí, o que mais que eu fiz? Essa coisa da psicose, né? De você ouvir os sinais, de você fazer as coisas e tal. E depois tem a ver a depressão. Então, qual que é o grande problema, né? Você vai lá, você tem essa mania, essa euforia, que você não dorme, você fala muito rápido. Você é tratado, você toma lá o seu sossega-leão para poder baixar isso, né? Depois que baixa, aí vem a depressão. Para mim, eu tive 2 depressões em 5 crises. Por que eu acho? Na minha, depois de muito autoconhecimento e muita terapia, eu acho que eu só tive 2 porque as outras 3 eu estava trabalhando. Eu não fiquei sem fazer nada. Sim. A primeira, não. A primeira eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhava. Eles deram uma desculpa esfarrapada, XYZ, e me mandaram embora. E eu fiquei em casa e eu comecei a descer para depressão. Eu fiquei 6 meses na depressão. Eu perdi 15 quilos. Meu Deus. Eu não comia, eu não dormia. Eu desenvolvi pernas inquietantes. Tipo, se eu tô aqui com você, eu não ficava 5 minutos com a perna parada. Eu tinha que sair andando. Então, eu saía no meu bairro, eu botava um tênis. E eu ia andar. 1 hora, 2 horas, andar. Porque eu não aguentava ficar com a perna parada. Eu tomava banho pelando para ver se queimava a perna, para ver se parava. Foi horrível. 6 meses, assim, por isso que eu falei, às vezes tá na mania gostoso, porque eu me sinto querida, eu me sentia querida, todo mundo queria estar comigo, era uma coisa louca. Você falava assim, tudo era um sinal, que tava tudo certo, que você tava fazendo não tava certo. Agora, a depressão, velho, é muito ruim. É um buraco que não tem fundo. As pessoas se afastaram de você a partir da primeira crise? Não. Mas... Você não tinha nenhum amigo ou amiga que chegava para você e tentava conversar e falar... Porque, assim, você falou que foi... Você dormiu sem crise e acordou bipolar, né? Não teve nenhum sinal antes, assim, que alguém chegou e falou nada? Não, nada. Eu tentei, por anos, identificar.
esse sinal. A única coisa que aconteceu que nesse final de semana que antecedeu essa segunda, porque foi de um domingo para uma segunda, eu estava no grupo de jovens, no encontro de jovens. Sim. Eu trabalhei nesse encontro de jovens, eu tive uma experiência com um rapaz que era um rapaz de cadeira de rodas e ele era homossexual e também eu sei que ele era do tráfico. Caraca. Foi bem forte. Então, essa situação com ele, eu acho que mexeu muito comigo, deu o trigger. Porque a bipolaridade, 80% ela é genética. Tá? Tem alguém da tua família que já teve? Nunca descobri. Tentei, Tá. fiz minha árvore lá. Mas antigamente, né, você não tinha essa coisa de identificar. Ou era depressão, ou talvez era uma bipolaridade depressiva que a pessoa tivesse, mas mania mesmo eu nunca achei. Sim. Então, o gene, ele tá ali, guardado. O environment, aquele ambiente vai fazer você ter aquele trigger. Então, eu acho que porque o que eu queria quando eu era católica? Eu acho que eu ainda quero, né? Todo mundo que acredita em Jesus, quer ser espelho de Jesus. Então, eu tinha isso muito forte. Eu quero ser espelho de Jesus. E naquele dia, como eu ajudei ele numa situação constrangedora, porque ele precisava ir no banheiro, ele tinha cadeira de rodas e ninguém queria ajudar, tava todo mundo meio assim, não sei o que fazer. Eu falei, não, eu vou lá. Porque eu sou assim. Eu vou lá, eu faço, eu ajudo. E aí eu levei esse menino pro banheiro, ele fez o que tinha que fazer, e aquilo eu acho que mexeu muito comigo, né? Naquele momento eu senti que eu sou espelho de Jesus para esse menino, para essa pessoa que vem de uma situação de risco, que vem de uma situação ruim, né? Que tá aqui para conhecer Jesus, enfim. Eu acho que foi isso. Esse foi o trigger. Porque o primeiro, né? As outras eu identifiquei como casos de estresse extremo no sentido de mudança de vida. Toda vez que eu ia mudar de emprego, eu tinha uma crise. Entendi. Que aí tu ficava bem estressada, né, e tal. Não estressada, mas eu acho que é uma ansiedade, né? Uma ansiedade isso que eu quis dizer nesse ponto. Muito elevada. Então, a primeira vez também teve uma troca de emprego e essa situação com o rapaz. Eu fiquei 8 anos numa empresa, eu sou jornalista também, né? Eu fiquei 8 anos numa assessoria de imprensa. Então, quando eu consegui mudar para aquela empresa que eu fui lá, na multinacional, era um emprego que eu queria muito. Então, com 5 meses que eu estava lá, eu tive a crise. Foi muita pressão para conseguir essa vaga. E era muito longe da minha casa. Então, era 35 quilômetros que eu tinha que dirigir. Nossa. Em São Paulo. Sabe o SBT? Sim, eu já fui lá. Era do lado do SBT. Eu morava na Anhanguera, Zona né? Sul. Eu morava na PQP da Zona Sul, lá do Capão Cristo, Redondo. sim. Tá ligado? Na Jardim Ângela, ali, já ouviu falar? Então, eu morava ali. E eu tinha que sair dali para Anhanguera. Aquilo ali foi me dando um estresse também muito grande. Então, juntou tudo e mudou completamente o rumo da minha vida. A bipolaridade mudou a minha vida. Hoje eu posso falar que eu tenho uma Andréa antes e depois da bipolaridade. Primeiro porque hoje eu não acredito mais em religião nenhuma. Eu me peguei um ranço do extremismo, entendeu? Da coisa que acaba sendo extremista. Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de política, quando a gente fala de feminismo, vai para um extremismo que hoje eu não suporto. Sim. Todo extremo é ruim. Todo extremo é ruim. Não dá pra você ser o preto ou branco, tem que ser o cinza ali e tal, que é a mistura dos dois. Não dá, todo extremo é ruim. Não, e eu era assim, ou sim ou não, né? Até coisa assim, eu e Dari, a gente é da igreja também, da igreja evangélica, mas a gente já tá fora há muito tempo, né, Dari? Não praticantes. Não praticantes. Somos ótimo, né? protestantes, Sou não católica, não praticante. Não praticantes. É porque assim, a gente tem amigo de tudo quanto eu já não é que eu vou dizer que eu frequentei, mas já fui num passe, já... Sim, eu vou numa muito. gira eu já fui também, eu numa vou gira. muito, já fui Mas também. a minha essência, a minha origem, a minha raiz é evangélica. Não tem como, não tem como fugir disso. Quando eu oro, a minha oração é evangélica. Não tem como. Eu também, quando eu vou rezar lá de noite, né? Meu Pai Nosso. Exatamente. Mas, quando eu era da igreja, quando tinha um irmãozinho lá que, pô, era extremo, que a gente chamava de crente bitolado, também era assim lá? Mesmo tempo. Os bitolados. lá no Cara, meu eu me afastava. Eu falei, mano, cara, não dá com esse cara, não. Não dá, não. É muito bitolado. O cara que fica berrando no meio do culto. Eu não curto também. Não dá. É.
Então, assim, até pra gente que quando segue uma religião também, assim, pelo menos o meu perfil e do Dário, que a gente viu que a gente é bem parecido disso, a gente também não aguenta esse extremismo, assim, religioso também. Até pra gente, quando era dentro da igreja também, a gente não curtia. Eu fui até pro espiritismo um pouco Também fui. Mas aí você olha umas coisas e fala assim, estão fazendo igual. Estão fazendo igual. Aí você vai na gira, aí não me identifiquei muito. Mas aí você olha e fala, tudo igual. Então, para onde que eu vou? O que eu preciso ter dentro de mim, né? Aí é muita terapia, entendeu? Para falar assim, eu acredito numa energia que está dentro de mim, que com certeza Jesus fez toda a diferença, que ele é o cara, sim, mas que antes dele e todos os outros que vieram, não conta? Então, assim, enfim, a minha percepção de religião, ela mudou bastante depois da bipolaridade. Eu tive esse casamento fracassado, que era um cara da igreja, sofri violência doméstica por conta da bipolaridade. Então, ele tentou me matar, ele me ameaçou, ele falou pra mim que poderia fazer comigo o que o goleiro Bruno fez com a Elícia Samúdio. Que isso? Ele chegou nesse nível, entendeu? Tudo que eu tô te contando aqui hoje vai estar nesse meu livro, né? Não está em todos os detalhes, mas mês que vem eu estou indo para Portugal participar de um livro, né, para mulheres vulneráveis. Esses livros eles vão ser entregues em mulheres em situação de cárcere, em mulheres de situação de risco. Então, é muito legal a obra. É um projeto de uma editora brasileira aqui de Lisboa. Então, eu estou participando também, contando um pouco da minha história e tal, porque eu acho que é isso que é importante falar aqui hoje, né? O quantas pessoas estão sofrendo com algum transtorno mental por aí. Na Irlanda mesmo, a gente vê o tempo todo. Uma vez, eu estava em casa, e aí eu fui ler num dos grupos do Facebook, desses classificados, uma menina foi vista na Dame Street andando nua, parecendo que estava em transe. Eu me vi naquela menina, eu fiz aquilo. Quanta gente não passa por isso e a gente não tem ideia? Sim. Então, essa pessoa da minha família que eu te falei, ela também andava assim, andava na rua. Só não... A gente nunca ouviu de tirar a roupa e tudo mais, mas a crise maior foi uma vez 3 horas da manhã. Ela estava andando num lugar lá no Rio, perto de um lugar chamado Padre Severino. Padre Severino é um... Hospício é feio de falar, né? Não, o hospício era antigamente, né? Você vai ser hospital psiquiátrico. Isso, hospício, perdão, hospital psiquiátrico. E aí o porteiro de um condomínio a viu passando, né? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E aí chegou nela, abriu a bolsa dela e tal, viu, pegou o telefone do meu irmão e aí ligou pro meu irmão. Falou, a pessoa tá aqui, tá andando aqui já não sei quantas horas para um lado e para o outro, falando coisas sem sentido. Ele até achou que ela estava com alguma entidade, alguma coisa assim, que falava coisas sem sentido. Até hoje ainda fala. E aí de lá a gente levou para um hospital psiquiátrico mesmo. A gente teve que sair de casa, ir lá buscar e tudo mais. Assim, a gente não entendia nada, cara. Porque assim, a gente não tem informação disso. Não tem informação de nada. E é sempre aquela coisa mesmo, né? De acha que a bipolaridade é uma mudança de humor normal e não é, né? E as pessoas, elas não têm informação. A família é muito importante. A minha mãe foi crucial, né? Quando eu tive uma das crises que eu me mudei de São Paulo, que eu fui pro Paraná com o meu ex-marido, que foi quando ele me ameaçou de morte, ele me bateu, ele fez as coisas todas lá. Se não fosse minha mãe, eu não estava aqui para contar a história. Minha mãe pegou um voo e foi para lá me buscar. Porque ele ligou para ela e falou assim, toma sua filha que eu não quero mais. Entendeu? Então, assim, olha o perigo. O caso de suicídio, não sei nem se pode falar, né? Não tem problema? Não. Os casos de suicídio para quem tem bipolaridade é alarmante. Quase 20% das pessoas que têm bipolaridade cometem suicídio. É muito grande esse número. Então, as primeiras perguntas que o psiquiatra fazia para mim era isso. Você já tentou? Eu falei, não. Não, porque eu tenho um Jesus que eu acredito, né? Eu tenho um Deus que eu acredito que... Nem quando você estava num estado depressivo? Nunca? Não. Tá. Nunca. Dizer que não passou pela cabeça? Claro, já passou. Mas nada que eu pensava muito no depois. Se eu fizesse isso, como ia ser depois? Eu acredito na vida após a morte. Né? Sim. Às vezes acredito em outras vidas, às vezes não sei ainda. Não cheguei ainda a uma conclusão.
né? Mas eu fico preocupada com o depois, com essa conta. Como é que eu vou pagar isso? Não vou dizer também que eu nunca passou pra minha cabeça, mas já, assim, eu também fico pensando depois. Tipo assim, caramba, peraí, não. Muita gente gosta de mim, muita gente vai sofrer. E tipo, pô... Não, a minha filha... Eu já vivi tantas coisas... Filha, né? E assim, eu ainda não tenho filho, mas assim, eu penso assim, cara, eu já vivi tantas coisas incríveis e tenho tanta coisa ainda pra viver que não dá pra cortar isso agora. É só uma fase. Eu sempre acho que tudo na vida é fase, né? Eu ainda acho que a vida é um saco. A vida é um porre, é um saco. Toda hora você tem que ficar provando coisas, tem que ficar conquistando coisa, sabe? Já tive minhas fases, do ser e ter, sabe? Não, eu quero ser. Eu não quero ser o caramba, entendeu? Pô, eu tô com 43 anos, não tenho uma casa, entendeu? Aí você fica se perguntando. Aí você falou assim, como é viver com a bipolaridade? É normal? Não, não é normal. Mas a gente luta todo dia. Todo dia. O relacionamento que eu tenho com meu marido é um relacionamento de construção todos os dias, porque não é fácil ser quem eu sou. Primeiro porque você é uma pessoa normalmente mais impulsiva e mais irritadiça. Então, eu não tenho muita paciência. E quem está perto que sofre, entendeu? Então, você que está do lado, você que está escutando agora, que tem alguém passando por isso, que você sabe que tem essa questão... Eu te entendo, porque eu vejo meu marido quanto ele sofre também, o quanto ele sofreu. Ele não tinha visto nenhuma crise até essa última do Phoenix Park. Sim. Porque a última crise que eu tive foi em 2013, aqui na Irlanda. Eu voltei... Aí eu conheci o Rodrigo, aí a gente ficou junto, minha filha nasceu. Até então, eu não tinha tido nenhuma crise na frente dele. Então, quando... Eu acho que é importante falar também, né? Quando que a gente toma consciência de que precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Porque, para ficar claro, né? Eu tive 5 crises. Depois da primeira, eu tive as outras crises porque eu parei o remédio. Sim. Então, o remédio é fundamental. A partir do momento que eu entendi que eu precisava tomar o remédio o resto da minha vida, eu não aceitava isso, entendeu? Então, por isso que eu tive essa última crise há 6 anos atrás. E aí eu vi o estado que ele ficou. Minha filha tinha 3 anos na época. E eu falei, meu Deus, eu posso perder a guarda da minha filha em algum momento, não sei. E aí eu falei, não, eu não vou mais parar esse remédio. E aí sim, a vida entrou num outro eixo mais estável. Mas a irritabilidade, a impaciência, a ansiedade, ela tá ali, em cima aqui, ó, o tempo inteiro. E aí é controlar, o tempo todo se policiando, tratando, fazendo terapia, conversando, entendendo. Caraca. E saber dividir o que é personalidade da bipolaridade. Agora que eu vou entrar na menopausa, ferrou! Ferrou! Porque a menopausa por si só já muda todos os seus hormônios. Já te dá um monte de coisa que você... E aí eu falo assim, caraca, como é que eu vou distinguir isso? O que é a minha bipolaridade? O que é a minha menopausa? O que é a personalidade da Andréia? Então, é uma luta diária. Como é que foi, no meio dessa crise toda, você decidir vir para a Irlanda? Porque já tinha tido 3 crises no Brasil, né? Sim. E aí, como você falou, que toda mudança que você tinha na sua vida era um pico de ansiedade, estresse e tal que você tinha. E aí, do nada, não vou dizer... Foi quase do nada. Foi praticamente... Foi quase. E aí, foi quase. Sim, short, long term, né? Short, long story. Daí, do nada, vou pra Irlanda. Foda-se, vou largar essa porra aqui e vou pra Irlanda. Foi quando eu fiquei um pouco estável, porque era 2011. A minha primeira depressão grande foi em 2010. Não, foi final de 2010, começo de 2011. Que eu fiquei 6 meses ruim, sem trabalhar, sem nada. E aí eu voltei a trabalhar, mas ainda estava meio ruim. E voltei a morar com a minha mãe. Então, depois de ter um casamento, sair de casa, voltar com a minha mãe, eu falei, caraca, vou voltar a morar com a minha mãe. Não que era ruim minha mãe, imagina. Pelo contrário, minha mãe é maravilhosa. Mas a sensação, depois que você sai de casa e eu falei, mano, vou morar com a minha mãe, não dá? Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? O meu ex-marido, além de tudo, ele tinha me roubado. O carro que a gente tinha estava no meu nome, ele se aproveitou da minha doença, fez eu assinar e passar pro nome dele. E quando a gente se separou, ele me deixou praticamente sem nada. Caraca, filho. Porque eu estava em depressão e eu também não tinha como, não tinha forças para brigar, para lutar.
para pagar um advogado, imagina. Olha, nós tínhamos casa, carro, tudo. Ele ficou com quase tudo. E aí, quando eu voltei para casa da minha mãe, eu me vi com 10 mil reais. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi com esses, não foi com 10 mil reais que eu fui comprar um apartamento, mas quando eu fui comprar um apartamento já tinha quase menos que isso. Sim. Mas eu me vi ali nessa situação, infeliz. Voltei a morar em São Paulo, porque eu já não gostava mais de morar em São Paulo. Eu fui morar no Paraná, em Maringá, a cidade era uma cidade maravilhosa. Só que tava o outro lá, né? Aí voltei a morar em São Paulo e comecei a cogitar essa história do intercâmbio. A minha primeira ideia era ir para o Canadá, só que o Canadá não dava para trabalhar e estudar. Eu falei, não, se eu for para o Canadá, eu vou ficar 3 meses, um mês, o que eu vou fazer lá? Mano, ninguém falava da Irlanda, em 2011. Tipo, 2011 eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. É? Eu fui para os Estados Unidos. Pô, ninguém falava de Irlanda. Irlanda, quem era Irlanda na fila do pão? Ninguém. Aí alguém me falou, a fulana tá lá na Irlanda, por que você não pergunta para ela? Aí mandei uma mensagem, era e-mail, tipo... Nem o WhatsApp a gente tinha. Aí eu mandei um e-mail pra ela. Verdade, 2011 era a época de Nextel. Tipo, comunicação era tensa. Sabe como que eu fui me informar das coisas da Irlanda? De blog, velho. Ficava esperando as meninas responder na mensagem, no blog, pra entender. E eu via uma fotinha ou outra pra entender como é que era. Eu falava assim, cara, imagina. 2011, sabe quanto era o euro? O euro eu não sei, mas o dólar era 1,90 lá, 1,60, se eu não me engano, 1,60 por aí. O dólar. O euro devia estar por aí, 1,70. 2,64 eu paguei nos meus 3 mil euros. Caramba. 3 mil euros, 2,64, deu 6 mil reais. Eu tinha 10 mil. 4 mil eu paguei a escola. Caraca, maneiro. E 6 mil eu trouxe dinheiro contado. Olha que vergonha, né, gente? Eu sou dono de uma agência de intercâmbio. Mas, não façam isso. Mas isso foi, Caraca, 2011 foi 13 anos atrás. Não façam isso, gente. Se planeja, traga o dinheiro pra viver. Pelo amor de Deus. A vida tá cara por aqui. Tá cara mesmo. Tá, mudou muito, mas ainda vale a pena. Se a gente quer, se planeja, dá certo. E aí a passagem eu parcelei no cartão 10 vezes e foi isso. Eu fechei tudo em 3 meses. Era o único dinheiro que eu tinha na vida. 10 mil reais. E foi o dinheiro que mudou a minha vida mesmo. Porque desde que eu vim pra Irlanda, tudo deu certo. Maneiro. Tudo mudou. Legal. Eu me encontrei como pessoa. Eu conheci meu marido, tive minha filha. Criei minhas empresas, entendeu? Então, a vida, pra mim, na Irlanda, funcionou. Eu me via como alguém de verdade. Eu conhecia as viagens, sabe? Viajar... Hoje, para mim, é uma das coisas mais importantes para mim é poder ter esse privilégio de pegar um avião e conhecer outras culturas, outras pessoas, outras comidas. Isso não tem preço. E como é que foi chegar aqui na Irlanda? Cara, deu tudo muito certo para mim. Eu vim, paguei escola, o transfer me pegou no aeroporto, igual hoje. O transfer me pegou no aeroporto, me levou para acomodação, eu já fui para Dices. Eu cheguei no sábado, fui para Dices na terça-feira. Ah, minha filha, eu solteira não valho nada. Então. Somos dois. Porra, solteiro não vale. Não. Tava fazendo terapia antes de vir pra cá. Aí eu tava falando, né, dos casos que eu tive antes de estar casado hoje. Aí ela falou assim, pô, mas tu também? Tu não parava, né? Eu falei, mas pô, é por isso que não pode ficar solteiro, cara. Não posso. Não dá, Não. Eu também sei, só assim. Aqueles piques, né? Pô, não dá, né? Eu falo mesmo. Olha, eu vim pra Irlanda, então, meu Deus, né? Primeiro, assim, nunca fiquei com um gringo direito, porque eu sou loira, né? Aí o pessoal já acha que eu não sou brasileira. E eles gostam, né, de uma brasileira, né? Das morenas e tal. Eu não pegava gringo, só pegava brasileiro. Eu só chegava brasileiro. Mas eu aproveitei muito. Até conhecer o Rodrigo 2 anos depois. Eu fiquei 2 anos quase solteira, né? O primeiro ano eu me engatei com um semi-argentino, um half-half, né? Argentino com brasileiro. Também é outro tóxico. Aí, graças a Deus, depois disso, eu cortei a toxicidade da vida, né? Mas eu arrumei emprego em 3 semanas. Na primeira viagem, eu já cheguei dia 12 de dezembro de 2011. Já fui para um ano novo em Scotland, em Edimburgo. Menino, a gente ficou 1 semana num Airbnb lá. Eu gastando meus 3 mil euros. Eu voltei e falei assim, meu Deus, e agora? Eu preciso tirar o visto. Tudo que eu
falo para meus alunos não fazerem, eu fiz. Ah, pelo menos você fala de cadeira, né? Eu tenho experiência, né? Eu falo, não façam isso. Gastei 1.000 euros dos meus 3.000 euros. Em uma semana. Aí tive que pedir emprestado depois pra poder tirar o visto. Uma amiga minha me emprestou e aí eu devolvi. Até isso deu certo também, de ter uma amiga pra emprestar. Menino, olha, eu falo pra você, eu pisei na Irlanda, tudo deu certo. Nada dava legal, errado. cara. Assim, lógico, passei por um monte de perrengue, como todo mundo passa, com acomodação, com trabalho, com xenofobia. Sério? Passei muita coisa. Teu primeiro emprego aqui foi de quê? Au pair. Au pair, Eu morei legal. com uma família. Eu já vim focada nisso. Sim. Então, quando eu segui os blogs das meninas lá, eu seguia blogs de meninas que eram au pair. Então, eu falei, não, eu tenho casa, comida e ainda aprender o inglês. Eu falei, a melhor coisa que tem. Sim. E eu tive muita sorte. Eu tinha uma casa só pra mim. Eles construíram uma edícula no fundo, novinha. Eu tinha um espaço só pra mim. Que legal. Eu trabalhava 3 vezes por semana, ganhava lá meu saláriozinho mensal ou semanal, tinha comida, casa. Cara, que legal. Eu tive muita sorte, em vários aspectos. Né? Então, mas ralei pra caramba, ralei muito, né? O inglês ruim, a gente sai do Brasil achando que você tem inglês intermediário, né? Chega aqui, filho. Tu vê que não tem nada. Não tem. Se preparem, pessoal. Venham, façam um inglesinho lá, dá uma treinada antes de mim, né? Ajuda. E aí, tu falou que teve 2 crises aqui, né? A primeira foi depois de 2013. quantos anos? 2013. Então, Eu cheguei em 2011. Sim, O 2 que anos acontece, depois. né? Eu tava tomando remédio ali no Brasil, embarquei tomando remédio. Sim. Cheguei aqui e falei, pronto, agora eu tô sozinha, não preciso mais tomar remédio. Ah, entendi. Aí eu parei. E aí, o que acontece? O que eu percebi? A crise, ela não é imediata. Porque ela tem um trigger. Sim. Se ela tem esse gatilho, ela pode ser agora, como daqui 6 meses, como daqui 1 ano. Que foi o que aconteceu comigo. Então, o primeiro ano eu trabalhei como au pair. Tava tudo bem. Aí depois fui trabalhar nos cafés e tal. E recebi uma proposta de um conhecido para trabalhar numa agência de intercâmbio. Foi aí que eu conheci o intercâmbio. Tenho 10 anos de experiência no intercâmbio. Trabalhando para os outros. Aí, quando eu recebi essa proposta, na sequência, uma outra grande agência que eu estava cotando na época para vir para Irlanda, eu fiquei amiga dos donos, me fizeram uma outra proposta junto. Ah, você não quer ser gerente e abrir o nosso escritório na Irlanda? Eu falei, caraca! De novo, do emprego, da mudança, E aí, juro, não deu 1 semana que eu fiquei na empresa, eu tive outra crise. E aí, eu já estava 1 ano sem tomar o remédio. Caramba. 1 ano. Mais de 1 ano Sim. já deu. E aí, eu fui internada. Na verdade, eu senti... Essa foi a única crise das 5 que eu senti que estava vindo. Sim. Comecei a sentir uma ansiedade aqui no peito. Um negócio vindo. E aí, eu falei para os meus amigos. Falei, gente, é o seguinte. Tá acontecendo isso. Eu tenho esse problema. Se acontecer, não deixa eu sair de casa. Me internem. Eu falei todas as vezes para os meus melhores amigos. Tinha uns 3, 4. Sou muito grata a eles. A vida inteira eu serei. Que, cara, foi dito e feito. Na noite eu já estava alucinando. De manhã eu acordei alucinando. E eles já viram. Já me levaram para casa de um amigo nosso em comum que morava sozinho. E eu comecei a falar com as paredes. Dando sermão nas paredes. Dava sermão nas paredes, que não sei o quê. E aí eles conseguiram me levar para o hospital, para o St. James. Eu fiquei lá 8 horas no St. James até ser admitida e ser transferida para o Mater, que lá que tem a ala psiquiátrica. Foi as 2 vezes eu fui para lá. E fui muito bem atendida. Fui maravilhosamente atendida. Comida de primeira. Então, assim, posso falar que se eu tivesse sido internada no Brasil, talvez eu não tivesse passado tanto perrengue dentro da doença. Porque eu passava de psiquiatra em psiquiatra e eles testavam remédio em mim. E aí eu ficava agressiva, quase bati na minha mãe, entendeu? Então, assim, tipo, foi uma vibe muito diferente. Ali não. Aqui não. Aqui eu fiquei internada 1 semana, então eu era medicada, tinha todo o acompanhamento, tinha counseling, tinha não sei o quê. Cara, é muito louco, porque nas crises eu ficava assim, poliglota. Eu falava qualquer língua, com qualquer pessoa. É muito louco isso. E aí, muito tempo eu achei que era alguma coisa espiritual também, né? Além da química que falta no cérebro, né? Que é o lítio. Hoje eu tomo um remédio que se chama lítio,
Ele é o melhor considerado no mundo, o melhor estabilizador de humor. E aí tem gente que tem que associar com outras medicações. Eu nunca precisei. Entendi. O lítio, por si só, me estabilizava muito rápido. Então, todos os psiquiatras ficavam impressionados como eu me estabilizava muito rápido. Apenas com lítio. Com que frequência você toma esse remédio? Todo dia. Todo dia. Quando acorda, toma o... Eu tomo de manhã, porque como ele sobrecarrega os rins, Aham. se eu tomar de noite, eu vou no banheiro no meio da noite. Entendi. Então, eu acordei com o meu psiquiatra que eu ia tomar de manhã. Aí eu tomo Isso de aqui. manhã. Caramba, e tem que tomar pro resto da vida. Resto da vida. Algum momento o clima daqui sentiu que Não. te afetou em alguma coisa? Isso era uma outra preocupação do meu psiquiatra. Aham. Por causa da depressão, né? Sim. Nunca. A Irlanda, para mim, nunca me afetou em nenhum ponto. Caramba. Nunca. Sou muito grata à Irlanda. Sim. Foi um papel, assim, uma coisa... Talvez outras vidas, né? Eu tenha morado aqui, não sei. Mas é uma... Até quando eu abri o negócio, né, da estética, tudo... Hoje eu tenho um espaço muito legal aqui no centro, Sim. né? Se você for ver, apesar de tudo, sabe? Então, não sei. É uma relação muito... E aí, no meio entre uma crise e a outra, já estamos aqui na Irlanda, né? Que foram 2 crises, tá? Aí, como é que foi que resolveu essa questão da primeira crise? Você não falou. Foi. E aí eles me levaram para o hospital, me internaram no St. James. Então, sempre você tem que ter uma autorização. Eu não sei, não sei que momento de lucidez, eu sempre aprovei. Porque quando eles me levavam para o hospital, você tem que acordar ser internado. Você não pode compulsoriamente internar a pessoa. Mas quando você falou pra eles, tipo assim, quando eu estiver tendo isso, me interna, você não chegou a assinar nada? Eu falei para meus amigos só, nessa hora. Sim. Aí a gente foi para casa desse meu amigo, era de noite já. Me levaram para lá, eu fui dormir, que eu não dormi, né? Aí eu não sei por que cargas d'água, eles botaram um filme de terror, eu comecei a alucinar, achei que eu tinha morrido, e eu falava assim, vocês estão aqui só para me avisar que eu morri! Meu Deus. Olha, velho. Agora a gente ria, mas é sério. Elas ficaram apavoradas, porque eram 3 amigas minhas, mais esse meu amigo, né? Olha como Deus é perfeito, Thales. Esse meu amigo, ele morava no Brasil. Na minha primeira crise, eu trabalhei com ele. Caramba. Ele esteve na minha então primeira esteve crise. na primeira crise, Então, a primeira crise foi lá naquela empresa, ele trabalhava lá na época ainda. Depois, a primeira crise ela foi mais longa, porque como eu não fui internada, então eu fiquei semanas na mania. Tem noção? O que é ficar alucinando, o que é ficar doido, achando que é Maria... Quando eu tive aquele caso com o menino lá do tatuador, eu achava que ele era José. Que nós íamos fazer um novo Jesus. E aí eu fui assistir um jogo do Corinthians. Eu não sei se eu te contei essa outra vez. Eu sou corintiana. Porra. Eu já fui mais. Mas hoje em dia eu não tenho mais paciência. Aqui a gente é Flamengo mesmo. Tamo junto então, né? Flamengo e Corinthians tá junto. Eu era muito viciada em futebol. Eu joguei futebol minha vida inteira. Eu sou boa no futebol também. Além de tudo, eu jogo futebol. Eu queria porque queria assistir um jogo do Corinthians. E aí eu chamei esse meu amigo, que é corintiano, e falei pra ele, vamos pra Caimbu? Tava tendo Botafogo e Corinthians. E aí ele falou, mas não tem ingresso. Eu falei, não, vamos num bar lá mesmo, lá perto, tá. Chegamos lá, tentamos comprar os ingressos ainda no caixa que tinha lá fora, não deu certo. Aí eu falei, deixa comigo. Eu vou conversar com segurança. Meu Deus. Porque quando eu tô em mania, eu envolvo as pessoas. Eu não sou o lado ruim da mania, porque tem um lado ruim da mania, de você ficar agressivo, né? Eu nunca fiquei. Eu ficava envolvente. Eu envolvia as pessoas acreditavam em mim. Aí eu cheguei lá, eu jornalista, né? Falei, olha, eu tenho um blog e eu tô querendo escrever sobre esse jogo hoje. Acho que o Ronaldo vai jogar na época o Ronaldo Fenômeno jogava no Corinthians. Eu lembro. Nesse jogo ele não foi. Eu fui no jogo Flamengo-Corinthians no Maracanã. Tava ele... Olha que a dupla de ataque do Flamengo. Adriano Imperador e Wagner Love. Império do Amor, pô. Império do Amor. E aí em campo tava Wagner Love, Adriano Imperador. E o Wagner Imperador. Love jogou no Corinthians jogou também. No Corinthians. Wagner Love, Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos. Sensacional. Os 4 em campo. Ó, até arrepia. Isso que era futebol. Os 4 em campo. Hoje.
Os 4 em campo. Nossa, e o Flamengo zoando pra caraca Ronaldo por conta do lance do travesti. Sim. Nossa. Mano, a gente zoava muito. Aí, no fim, eu fui pra esse jogo, conversei com o segurança, falei pra eles eles acreditaram e deixaram eu entrar. Sem ingresso. Eu e meu amigo. Nós dois. E ele tava de moto, capacete. Aí eles, como eles falaram, eu falei que era jornalista, eles me deixaram entrar, juro, eles me deixaram entrar na tribuna dos jornalistas. Eu sentei de frente pro campo. Caraca. Aí eu tinha o capacete não podia entrar, porque você pode dar em alguém, né? Sim, e tudo. sim. O radialista da Bandeirantes guardou o capacete do meu amigo pra eu pegar depois. Aí, em certo momento do jogo, eu estava alucinando já. Então, as músicas... Música sempre foi um negócio louco pra mim. Sempre foi um sinal. Eu ouvia aquelas músicas muito altas do estádio, né? Que é muito, muito alta. E eu achava que era o sinal de que... o fulano lá do Tatu vai vir aqui, a gente vai ter esse filho Jesus. Eu tava com essa ideia. Né? Aí chegou um dado momento, acabou o jogo, nem lembro quanto foi. Aí eu falei assim pro meu amigo, eu quero entrar no campo. Eu quero entrar no campo. Eu vou entrar no campo. E aí eu comecei a andar e fui para dentro do campo. Eles já estavam passando a tinta, sabe? Em volta. Comecei a tirar as coisas que eu tinha, anel, brinco. Não fiquei nua dessa vez. E comecei a correr em volta do campo. Aí teve uma hora que ele me pegou no colo. Por isso que eu falo que Deus é perfeito. Ele estava lá naquele dia e ele estava aqui na crise aqui da Irlanda também, porque ele se mudou para Irlanda depois de um tempo, porque ele viu que eu estava aqui indo bem e tal. Ele quis vir para cá também. Ele me pegou no colo, tentando me tirar de dentro do campo. Nisso veio a polícia militar. Porque é proibido, né, entrar no campo. Por sorte, não foi durante o jogo, que era muito pior, né? A polícia militar veio, feminina, me pegou por baixo do braço, me botou dentro do camburão e eu comecei a alucinar, muito louca. E o meu amigo tava lá fora e eles achando que eu tava drogada. Começaram a revirar minha bolsa, perguntar pra ele, você conhece? Ele também foi meio, eu não conheço ela direito. Começou a chorar. Não conheço ela direito. Mas ela tá drogada. Eu não sei. Realmente, não sabia, né? Sim. Aí reviraram minha bolsa todinha, achando que tinha drogas dentro da bolsa. Não tinha. Aí eles me levaram pra uma salinha, me tiraram toda a roupa. Quase me bateram com os cacetetes deles lá, né? Gritaram muito comigo, falaram várias coisas. Cara, eu falo... Branco é privilegiado, sim. Porque se fosse outra pessoa ali naquela situação, um negro, não ia ter saído dali sem ter apanhado, sem ter passado. Eu fui presa, eu fui presa mesmo. Mas eles não fizeram nada comigo, entendeu? Aí eu saí dali, fui para a delegacia do Butantã, me deixaram numa cela umas 2 horas, uma cela bem pequenininha, assim, 4x4. E aí eu acho que conseguiram ligar para minha mãe, porque daí eles perceberam que a coisa era mental. Então minha mãe chegou lá, era 2 horas da manhã, sei lá, 3 horas da manhã, porque o jogo acaba meia-noite, né? Sim. Eu sei que quando eu saí da cela, assim, o delegado estava sentado, daí ele falou assim, olha, quando você... Cara, gato, pensa no delegado gato. Eu sentei, juro por Deus, cara, quando a gente tá em mania, a gente não tem... Eu sentei assim, ó, na mesa dele, na cadeira dele, e botei os pés em cima da mesa dele. E aí ele falou assim, olha, quando você quiser ir pro jogo do Corinthians, você me fala, eu te arrumo um ingresso, e não sei, conversando comigo na maior. Cara, eu não sei como eu lembro dessas coisas, mas, enfim, foi assim que aconteceu. E aí ele me levou para fora, minha mãe chegou, me levou embora, nisso me levou para outro psiquiatra, e ficou nessa, entendeu? Caraca, André. Por isso que eu falo, dá um livro. Não, sim, Dá um livro. Quero ler esse livro aí, André. Dá um livro. Quero ler esse livro aí. Dá um livro. Manda pra gente aqui. E aí, como é que foi começar... Porra, vamos dizer, a vida normal aqui na Irlanda, né? Que você depois teve a primeira crise, aí você começou aí... Quando surgiu a ideia de abrir a primeira empresa? De virar empreendedora? Ai. Também não foi no meio da crise, não, né? Não foi. Porque a Belíssima, que é a minha clínica de estética, tem 3 anos, né? Eu tô estável, vai fazer 6. Sim. Eu acho que eu cansei do corporativismo, na verdade. Cansei de bater ponto, cansei de... Eu sou muito boa em vendas, eu sempre bati muita meta, né? Sempre ganhei muita comissão e tal. Eu falava, caramba, eu vou bater minhas próprias metas, né? Só que, eu falava assim, o que eu vou fazer? Eu tenho muito processo de terapia, tá?
E terapias holísticas também, eu gosto muito de entender qual... Eu ficava muito nessa vibe, qual que é a minha missão aqui, entendeu? O que eu vim fazer na Terra, não é possível, alguma coisa eu tenho que fazer. E ainda fica, né, uma névoa, assim, na cabeça, por conta da bipolaridade, da mediunidade, né? Você fala assim, até que ponto eu sou médium? Todos nós somos, né? Mas... eu ainda achava que tinha uma coisa ali espiritual mais envolvida, né? Então, eu fui fazer várias terapias e, por conta de um mapa astral, eu já tinha feito vários. Essa menina, a Bruna, que morava aqui na Irlanda nessa época, fez um mapa e ela virou para mim e falou assim... Eu tinha ideia de ser sócia de uma agência de intercâmbio nessa época, há 3 anos atrás, 3 anos e meio, quase 4 anos, um pouco antes da pandemia. De abrir uma agência junto com um amigo meu, ser sócia dele. Ela virou assim pra mim e falou assim, eu não vejo nada disso pra você aqui. Vai trabalhar com as suas mãos. Eu falei, minha filha, ferrou. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar. A única coisa que eu sei fazer é escrever. E eu não quero mais fazer isso, né? Eu falei, não quero mais trabalhar como jornalista. Ela vai trabalhar com suas mãos. E eu fui dormir com aquele barulho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora na minha vida? Meu mundo caiu. Porque eu queria abrir a tal da agência. 4 anos atrás. Aí, um dia, fui fazer uma massagem com uma menina aqui, XYZ. Conversa vai, conversa vem. Perguntei pra ela como é que ela tinha... Cara, eu nunca tinha feito nada na área de estética. Fisiologia, anatomia, zero. Aí ela falou, não, você vai lá, faz o curso da Renata França, que é uma baiana, desenvolveu o próprio método de drenagem linfática e eles te ensinam tudo. Eu não queria ir para o Brasil fazer esse curso, porque a passagem é muito cara, né? Sabe? E eu fui para Portugal, que ela tem uma formadora lá. Então, depois que ela falou isso comigo, 1 mês depois eu estava em Portugal. Eu sou assim, eu vou lá e faço. Faço e acontece, entendeu? Vou até o fim. Cheguei lá, o curso era de 1 dia. Uma fortuna. E eu odiei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Ferrou dinheiro da minha poupança. Meu marido me avisou que eu não sabia fazer massagem em ninguém. Aí eu falei, não, mas agora eu vou até o fim. Aí, como eu fiz em Portugal, eu não tinha o suporte deles que eles têm no Brasil. Sim. O único suporte era pelo WhatsApp. E eu não conhecia ninguém para me ensinar. A menina que fez a massagem me cagou para mim, entendeu? Um dia eu pedi para ela me ajudar, nem aí. Falei, pronto, eu vou ter que ser eu. Aí comecei a fazer vídeos e mandar pro suporte do WhatsApp da Renata França e ela ia me corrigindo. Sim. Foi assim que foi. E aí eu comecei com a massagem, me tornei até uma certa referência. Hoje, 60% do meu público não é brasileiro, são outras nacionalidades. A comunicação toda é feita em inglês, esse é um dos meus diferenciais, porque a maioria das clínicas brasileiras não fazem comunicação em inglês, né? Sempre em português. Então, eu queria me diferenciar um pouco. Então, eu acabei investindo bastante nessa questão do meu inglês não ser perfeito, tá longe de ser perfeito, mas o meu inglês hoje é suficiente para fazer o que eu preciso, né? Então, antes de abrir a Belíssima, eu trabalhei no Facebook. Eu trabalhei na Accenture. Sim, sim. Trabalhei para o Facebook e para o Instagram. Então, eu era coaching de advertisement. Então, eu ensinava os caras do mercado de UKI. Então, era UK, Irlanda e países nórdicos. Então, eu tive que aprender o inglês na raça ali mesmo. Sim. Foram 2 anos, assim, meu Deus, de muito choro. Porque eu falava com eles, eu compartilhava a tela, eu tinha que ensinar eles a mexer. Então, isso foi mais um benefício para as minhas empresas. Porque hoje, quem faz o marketing das minhas empresas, a parte de ads, sou eu. Eu aprendi tudo, eu sei tudo. Entendeu? Então, assim, tudo que eu aprendi na Irlanda, todas as coisas que eu fiz na Irlanda, me beneficiaram para as minhas empresas, né? Então... Aí eu vi que massagem, eu estava indo bem, eu tinha bons resultados, só que é muito cansativo. E aí eu fui estudar de novo. Aí eu fui fazer o college de estética avançada, que eu falei, não, agora eu quero trabalhar com laser. Quero fazer depilação a laser, quero fazer limpeza de pele, quero estudar mesmo. Então eu fui estudar. Sentei minha bunda na cadeira e fiquei lá 1 ano, quase fazendo. Eu estudava de domingo, com o filho, com o marido, trabalhando no Facebook. Estudava de domingo, fazia massagem de noite, porque eu não podia largar o Facebook, por o medo da pandemia. Sim. Porque quando eu entrei no Facebook, lá em 2020, 1 semana depois fechou tudo. Sim. A minha sorte é que eu estava no Facebook. Aí eu trabalhei de casa 2 anos.
Só que eu não podia largar, porque ainda tinha aquela coisa, fecha, não fecha, e não sei o quê. Então, eu trabalhava das 8h30 às 5h30 no Facebook. Eu vinha pro centro, alugava uma sala aqui, trabalhava até 10 horas da noite fazendo massagem. 8 meses eu fiz isso. Caraca. Entre o emprego normal e a massagem. Aí, quando eu provei pro meu marido por A mais B, que dava dinheiro e que eu ganhava mais do que o Facebook? Das 8 às 5, aí eu larguei. E aí não tinha mais, né, perigo de fechar. Sim. Aí eu aluguei uma sala mesmo e comecei a trabalhar part-time, de dia. Porque de manhã eu atendia na minha casa, por causa da minha filha. Então tinha a questão da minha filha ainda, da escola, de levar para a escola, de buscar, não tinha creche. E aí fiquei meio período em casa, atendendo as minhas vizinhas e de tarde no centro, porque eu moro em Sandford, né? Sim. Eu moro em Dublin 18. Tem bastante brasileira lá. Deixa, eu bombei lá. Só que aí eu falei, não, chega, agora eu quero um lugar só pra mim. Sim. E aí eu já estava fazendo limpeza de pele, já estava com plano de comprar minha máquina de laser. Então, tudo que eu me propus a fazer, eu fui lá e fiz. E semana que vem eu completo 3 anos de Belíssima. Que legal. Parabéns. 3 anos. Que legal. E aí, depois disso, veio vindo a história do intercâmbio, né? Que eu achava que eu não ia mais mexer com isso. Foram 5 anos sem mexer com intercâmbio. Como é que você começou a mexer com intercâmbio aqui? Foi lá em 2012, lembra que eu te falei que eu recebi um convite para trabalhar com intercâmbio? Ah, tá. Sim. Eu fiquei uma semana naquela empresa que era multinacional, aí eu tive minha crise, fui internada, voltei e fui trabalhar com aquele cara que me fez o convite. Ah, tá. Sim. Foram 2 anos na agência dele, eu era gerente administrativa e além disso eu vendia. Legal. Aí eu fiquei grávida, meu visto de estudante terminou, que naquela época era anual, não eram 8 meses. Anos, E a gente resolveu voltar para o Brasil, porque daí eu estava no processo da minha cidadania italiana. Eu fiquei 3 anos no Brasil. 5 anos depois, volta a mexer. Não, o barato é que, assim, todas as suas pequenas, né, experiências que você teve, num momento lá na frente, te ajudou a alavancar uma outra parte da sua vida, assim. Total. Legal demais. Total, porque se não fosse a experiência no Facebook e no Instagram, eu estaria falando só português até hoje. Verdade. Porque se você vem para a Irlanda, a gente sabe o tanto que como é fácil se manter aqui só falando português. Sim. E eu estava no mercado de intercâmbio, era o mercado brasileiro. Então, eu não tinha necessidade de falar inglês. Certo. Caramba. Belíssima, 3 anos. Cara, que legal, hein? 3 e aí, anos. como é que foi começar? E aí, por que o intercâmbio 30+? Você sempre se especializou nessa parte ou tu manda todo mundo pra cá? Não, mando todo mundo. Mas a história do 30+ foi engraçado porque eu tinha uma sócia, você sabe que era, né? Essa sócia e tudo mais. Aí ela saiu e eu me vi com uma empresa pronta, tudo pago, sistema pago. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Porque, assim, a ideia não era que eu fizesse a parte comercial, porque eu não tinha tempo. Eu tenho a Belíssima, eu trabalho full time. Era que ela fizesse. E toma muito tempo você ficar fazendo orçamento, falando com a pessoa, você tem que dar atenção. Sim. Então, eu pausei a empresa ali por uns 2 meses, sem saber o que fazer. Sério, eu não sabia o que fazer. Tava com tudo ali na mão e aquele monte de gente perguntando e eu não dava conta. Não tinha como responder. A empresa ela é registrada no Brasil, então eu teria que contratar alguém no Brasil. Não tem como você pagar alguém aqui em euro por hora, sem ter realmente vendas rolando e tudo mais. Aí um dia eu tô lá, comecei a fazer uma amiga me deu de presente um coaching, uma mentoria, chamada, como é que é? O Voo da Águia. E ela começou a me mentorar e me puxar nessa questão, no que você quer ser referência, Andréia? Eu falei, cara, eu gosto de trabalhar com mulher. Eu me identifiquei. Eu sempre tive do outro lado, daquela coisa, a mulher é muito competitiva, a mulher não sabe trabalhar junto. E é mentira. Isso é mentira. A gente sabe trabalhar junto, sim. E eu me identifiquei muito com a Belíssima, com essas mulheres na minha maca ali, contando as suas vidas, como se fosse uma terapia mesmo. Mas ela... E eu falei para ela, mas eu gosto também de trabalhar com viagem, de intercâmbio. E agora? Ela falou assim, não, você tem que escolher uma coisa só. Aí ela pegou e virou e falou isso, né? A Vivi, mandar um beijo pra Vivi, maravilhosa, 50ª, que começou a trabalhar de nômade digital depois de véia. Ela também é jornalista. Trabalhou comigo na época da assessoria de imprensa. Temos aí mais de 20 anos juntas. Legal. E ela virou e falou assim, por que você não se especializa em intercâmbio 30+ para mulheres? Sim. Falei, cara, eu não queria nichar.
né? Que eu acho que a gente acaba perdendo. Mas ela falou assim, mas não é nichar, é só você começar a ser a referência. E aí eu fiquei nessa, eu falei, caraca, eu vou ser referência em intercâmbio 30+, ou eu vou ser referência para mulheres, empreendedorismo, não sei. Fui dormir com esse negócio. E aí, um dia, eu tô sentada na minha mesa lá na Belíssima, né? Que eu tenho uma mesa de atendimento. Falei, o que eu vou fazer com essa agência? Meu Deus do céu. Aí, comecei a rolar o Instagram. E apareceu um vídeo da Carol. Sim. Carol Lobac. Fazendo uma publi para uma Open English, que é um curso de inglês lá no Brasil. Falei, caramba, interessante esse perfil dela. E ela tem 45 anos, ela tem filho. Falei, eu acho que tá fazendo sentido o que a Vivi falou. Eu posso ser referência a 30+, porque eu pego essas mulheres, além delas, os filhos delas. E muitas delas, 40, 50, têm filhos já, adolescente, quase adulto, para fazer intercâmbio. Filha da Carol mora em Nova York. Sim, sim, exatamente. Faz psicologia. Aí eu falei, quer saber, vou mandar uma mensagem. Aí fui lá no perfil dela e falei, caraca, quase 1 milhão de seguidores, né? Quem sou eu na fila do pão para falar com Carol? Peguei o e-mail da agência dela, mandei um e-mail e contei a minha história brevemente. Falei para ela tudo mais ou menos, né? Das minhas experiências, que a agência era pequena e tal. Ela topou na hora. Cara, que legal. E aí foi a virada de chave que eu precisava para dar esse start na agência e mudar um pouco. Porque se tem uma coisa... Eu tenho um amigo, que é o Thiago Mascarenhas. Sim, o Thiago. Da Seda. Parceiraço. Ele salvou minha vida agora que eu ganhei um campeonato de jiu-jitsu agora. Ah, você tá com ele? A gente treina na mesma escola. Eu e o Pupilinho também treina lá também. Thiago, velho. Thiago, caraca, aí, cara, começou a luta, o Thiago começou, calma, Thales, não sei o quê. Cara, e eu só escutava o Thiago. Foi eu seguir o que ele tava falando, ganhei a luta. Bravo. Eu falo até bem com ele, que ele é o melhor coach. Ele é muito brabo, ele é. E ele é um cara, pra business, assim, ele é muito inteligente. Então, eu conheço o Thiago desde que eu cheguei aqui. Né? Desde que eu cheguei a trabalhar com o Thiago. Trabalhei na mesma mesa que ele, trabalhava numas coisas de pós-graduação com ele que ele tem no Brasil. Ele, para mim, é um cara excepcional. E aí eu fui falar assim, Thiago, me dá umas dicas aí e tal. Ele sempre disposto. Sim. Sempre. Me deu dicas para Belíssima, me deu dicas para o intercâmbio. Falei assim, André, você tem que fazer alguma coisa diferente. Senão todo mundo faz tudo igual. E quando a Carol explodiu comigo, porque a Carol, ela tinha 900 e poucos mil seguidores, aqui ela virou 1 milhão. Ela virou 1 milhão no dia do episódio dela. Foi? Foi, de manhã. No dia do episódio dela, ela virou 1 milhão. Cara, foi muito legal. Você não tem noção tanto de mensagem que eu recebi. Querendo fazer intercâmbio, querendo mudar de vida. Por quê? O meu slogan da agência é intercâmbio, a oportunidade de escrever uma nova história. Sim. É nisso que eu bato, que pra mim foi. Eu tinha esse slogan desde a época que eu trabalhava pros outros. 10 anos atrás, trabalhando pros outros, eu pensava nisso. E naquela época não tinha mídia social, né? Onde a pessoa vai lá, posta um negócio no Facebook, no Instagram. Eu lembro que tinha uns blogzinhos e eu falava disso, e aí foram lá e colocaram as 10 frases principais do intercâmbio. E uma delas era a oportunidade de escrever uma nova história. Eu falei, roubaram o meu slogan. E aí, hoje, eu usei esse slogan. E essas mulheres tomaram isso como verdade. Elas vieram atrás dessa. E era uma verdade mesmo. Porque, assim, sinceramente, vou fazer 7 anos aqui agora em novembro. Eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse vindo pra cá. Assim, feito intercâmbio, vamos dizer, né? Sinceramente, não tenho mais ideia. Eu também. E também pro podcast também, né? Que já vou fazer 4 anos aqui com o Talkando. Também não faço a menor ideia que seria de mim se não tivesse feito tudo isso daqui. Né? É a oportunidade de escrever uma nova história. E seja ela qual for a história, porque você pode ficar aqui, você pode ir para outro país, você pode voltar para o Brasil, mas se dê essa oportunidade de fazer um intercâmbio. Seja ele curto, seja ele longo, sabe? Eu acho que abre a mente das pessoas, né? A gente deixa de lado um pouco certos preconceitos, né? Certas crenças que a gente tem, entendeu? Eu acho que faz a gente entender muita coisa legal da vida. Então, essas mulheres, elas se agarraram, elas começaram, André, eu quero mudar de vida, eu quero escrever uma nova história. Deu muito certo. Que maneiro. Então, eu falo, Vivi, foi... eu sempre falo com ela, né? Eu falo, cara, foi a chave ali pro intercâmbio que faltava e a referência que a gente estava procurando, né? Sim.
Calma, foi legal de você ter mandado no e-mail e a Carol ter aceitado. Assim, velho. Eu falo maneiro. assim, a pessoa deve imaginar que é uma agência de marketing, né? Não, foi uma sacada. Eu achei que você já conhecia. Assim, sei lá, porque tu falou, a gente já havia conversado antes, e você falou, não, eu falei, pô, a André é jornalista, né? Trabalhou já em emissora e tal, sabe? Conhece as coisas. Porque quando eu vi a Carol pela primeira vez, eu falei, ela tinha muita cara de jornalista da Globo News, assim, uma parada dessa, né? E aí eu falei, cara, com certeza ela é amiga da André já há um tempão e tudo mais. Pô, que maneiro, cara, parabéns. Tá vendo, Pupilinho? O mundo é de quem? O mundo é dos ousados. O mundo é dos ousados. Aí fui lá, criei um pacote, um slogan do Tagaragadá dela lá. Sim, sim. Vendeu pra caramba. Eu quero o Tagaragadá. Gente, né? Uma jornalista, uma rele jornalista, trabalhando... Nem sou formada em marketing, né? Mas as ideias, elas vêm. E deu muito certo. Tanto é que eu já tenho 2 influencers engatilhados pra embarcar. Manda pra cá também, pra gente conversar com ele. Um vai pra Malta. Tá. Mas a outra é a Letícia, ela é escritora, lançou livro na Bienal agora, tem quase 1 milhão. Eu falei, Letícia, você vai virar 1 milhão na Irlanda. Eu vou virar a garota do milhão. É isso aí. Escreve, tá? Maneiro, vou virar a garota do milhão. Ela é atriz do Globoplay. Sim. A mãe dela viu a Carol. Ela não é 30 a mais, mas a mãe dela viu a Carol e tá tudo conectado, né? Então, e aí eu vou te falar uma coisa. Que também foi graças a você. Logo depois do episódio da Carol, no dia seguinte, eu fui convidado para participar de um programa da TV Cultura. Que legal! Porque a Carol divulgou você lá? Não, então... as pessoas viram o episódio da Carol. Por isso que eu te falei que no final lá que eu mostrei o talinho, eu falei assim, mano, deu merda, não sei o que, tal. E aí no dia seguinte, uma repórter, que já foi da Band News, já foi de tudo, me mandou mensagem e falando, cara, a gente tem um projeto piloto aqui, a gente gostou muito da sua desenvoltura, muito da forma como você conversou com a Carol, e a gente quer que você participe desse projeto piloto, se der certo. E, cara, tipo assim, projeto muito maneiro, também voltado para imigração e tal. Não só imigração, mas assim, histórias, né, de brasileiros também, que mudaram. Seja imigração e imigração, né, dentro do país também. E eu super topei. Falei, cara... E aí eu havia a possibilidade, assim, de... O projeto tá em hold, né, agora, né? Tá em stand-by. Mas já tinha até apresentado outras pessoas, assim, né, de intercambistas e até irlandeses também que foram pro Brasil e tal. E aí o diretor lá segurou. Mas, assim, a ideia era da gente fazer o projeto piloto, dando certo eu ser contratado pela TV Cultura. Que massa! Tá vendo? Pelo menos foi visto, né? Foi lembrado. Entendi, Aí, eu tava pra te falar isso, esperei o momento certo pra falar. Nossa, que legal. Fico muito feliz. Graças a você. Eu já falei isso pra você, que você tem um quê jornalista total. Tenho. Você tem. Você é muito... Você serviria muito pra ser entrevistador, repórter. Repórter não sei, mas um apresentador, com certeza. Com certeza. Eu acho. Vou te jogar na TV, você. Quem sabe vamos profetizar. Vou te falar que eu já tive essa visão, cara. Do tipo, foi... Não sei com quem que eu falei. Acho que foi com a minha mulher, que eu falei assim... Cara, às vezes eu tenho uma visão meio doida, assim, do nada ser convidado para apresentar um programa de TV por conta do podcast. Já tive essa aspira já. E eu tenho medo quando eu tenho essa aspira, porque acontece. André, realmente acontece. Força do pensamento, né? Lei da atração. Pra eu estar aqui hoje, eu imaginei muito, eu me vi muito numa mesa conversando com as pessoas, sabe? E tendo estúdio, câmera pendurada assim, ó. Sabe? As luzes penduradas assim. Eu imaginei muito na minha cabeça assim. Só que eu não fazia ideia de quando ia acontecer. Mas que já vi a cena, eu vi. Tipo um déjà vu? Tudo, tipo, acho que eu sou uma pessoa que eu realizei tudo que eu quis na minha vida, até hoje eu realizei. Não foi no tempo que eu queria, óbvio, né? Que Deus sabe mesmo o tempo certo, né, das coisas. Mas, pô, dançar com um cantor famoso, viajar ao Brasil dançando. Como assim dançando? Eu dancei com o Naldo. Fui dançarino do Naldo. É mesmo? Sim. Isso eu não sabia. Eu fui. Não lembro de ter visto. E aí, pô, já dancei no Raul Gil, Caldeirão do Hulk. Ai, tá vendo como a gente tem alguma coisa a ver? Sim, pô. Posso falar com quem eu dancei? Com quem? Mato Grosso e Matias. Eu conheço essa dupla, acho que meu pai escutava. Meu pai é cantor sertanejo. E sempre meteu na cabeça que eu tinha que ser cantora. E no fim eu fui ser bailarina. Então eu entrei aos 18 anos, eu entrei numa empresa lá, X, e dancei fui para Minas, Mato Grosso. Caraca, Mato Grosso eu fui e pra Matias. muito lugar. Eu vivi em São Paulo.
Vivi em São Paulo também por conta disso. Caramba, você não tem cara de que dança. Dançava, né? Hoje ainda só Zuca. Aí, ó, tem... Não, essa é outra música, Pupilinho. Qual que é essa? Essa é só as meninas. Não, mas esse é antigo, esse ainda é novo. Bota Raul Gil, acho que era... Bota Naldo Raul Gil que tu vai achar. Eu tô de branco. Essa aí. É a caipifruta mesmo. Aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. De boné pra trás. De boné? É, lá atrás, no canto direito. Você vê as coisas que a gente faz nessa Raul vida? Gil, olha lá, viu? Gente, a gente faz umas coisas na vida. Eu fiz um programa também piloto da Record, mas não foi ao ar. Sim. Chamava Tati Bitati. Uhum. E eu era uma dessas garotas de palco. Que maneiro. Ai, várias coisas em comum. Joguei futebol, já fiz futebol. Menino, no dia do... Preciso contar isso. No dia do negócio do Pacaembu, que eu tava loucona lá e tal, que depois, antes de invadir o campo, no intervalo, eu saí, assim, como eu tava na tribuna de jornalistas, eu consegui entrar numa parte lá onde ficavam os jornalistas e eles ficavam entrevistando as pessoas e tal. Aí eu, doidona lá procurando o Ronaldo. Eu queria falar com o Ronaldo. E aí, nisso veio uma repórter da Band. Olha, até isso, Deus sempre esteve do meu lado. Porque em todas as crises, apesar de ser épocas que a gente não tinha tanta internet como tem hoje, mas tinha um Facebook, tinha um negócio ali, né? Um YouTube. Nunca foi ao ar nada do que eu fiz. Poderia ter ido, porque a menina da Band veio, perguntou, o que você quer? O que você está procurando? Eu falei, eu quero falar com o Ronaldo. Eu quero ver o Ronaldo, eu vim para isso. E ela me entrevistou. E aquilo poderia ter ido ao ar, só que cortaram, né? Enfim, não sei o que aconteceu. Nisso veio andando um cara na minha direção. Aí ele falou assim, vem cá, eu te dou uma camisa do Ronaldo, você não quer uma camisa do Ronaldo? Eu falei assim, quem é você? Aí ele, eu sou o dono da Marisa. Aí eu, de mulher para mulher, Marisa. Eu falei, não, muito obrigada, não quero. Que isso, cara. Até isso. André... Loucura. Mas aí foi isso. Então, assim... Caraca, que loucura, velho. E aí, tudo que eu sempre sonhei, assim, eu conquistei, cara. Desde... Pensando, assim, cara, tipo, realizável. Eu lembro que, antes de eu dançar com nada, eu dançava com uma outra cantora, chamada MC Bruninha. Foi mais famosa lá no Rio de Janeiro, do funk também. E aí, eu já tinha uns amigos que dançavam pro Naldo lá. Eu falava, cara, um dia eu vou dançar também, vou estar lá naquele palco ali. Não deu outro. Acho que eu dancei com ele uns 3 anos, cara. Fui para os Estados Unidos. Cadê e tudo. o jogo da Mega Sena? Não jogou ainda? Não. Já joguei algumas vezes, mas ainda não deu, não. Ainda não realizei que eu vou ficar rico de outra forma. Ah, é? Não vai ser na Mega Sena, não. Vai ser alguma empresa minha. Demorou, então. Talqueando, talvez, né? De deixar a gente rico, né? Amém. Bora lá. Mas aí... Eu acho... E aí, então, às vezes, eu já tive essa versão assim, caraca, de um dia receber um convite para trabalhar na televisão, sabe? Quem sabe eu não tô no meio ali, né? Como uma das que vai te ajudar a influenciar nisso. Já ajudou, né? Já ajudei já ajudou vez, uma por que parte não aí, por que depois, não? Né? Eu sinto que às vezes, assim, essa que eu faço aqui no podcast tá me preparando para algo maior. Eu tenho essa sensação. Mas assim, não vou deixar de fazer também. Talkando, não. Isso aqui é meu... Pô. Não é meu filho. Meu filho, né? Não, é meu filho. Eu acho que com o Talkando eu vou... Por exemplo, eu não sei se eu vou ficar programando. Sou programador, né? Não sei se eu vou ficar programando o resto da minha vida. Vai desistir de ser garoto de programa? Não, desistir não, mas... Não sei. Talvez eu pare de programar porque eu vou estar fazendo algo maior. Que ainda não sei. Mas... Eu tenho essa sensação também. Vamos ver se vai dar certo. Mas aí, alguma coisa? Vamos ver. O futuro a Deus pertence. O Pili, você tem alguma pergunta? Você tem para fazer para André hoje? Claro. A gente falou tudo? Falou. Tem certeza? Aham. Show. Eu não tenho mais pergunta, não. Eu adorei o nosso episódio. Adorei de verdade. Adorei te conhecer mais. Incrível. E muito, assim, esclarecedor em relação à bipolaridade, porque eu tinha uma visão totalmente diferente. E conhecer uma pessoa, assim, né, que tem isso e vive meio bem... Meio normal, né? Tem uma cara de normal, né? Porque a pessoa, quando pensa em doenças mentais, acha que a pessoa não é normal, né? Sim. E realmente, a gente pode ter uma vida pseudo-normal. Não é 100% normal, não é. Mas é uma vida que é estável, né? Eu tenho filha, né? Eu tenho família, eu tenho meus trabalhos, minhas empresas. É uma luta diária, mas é possível. E como é que tá sendo viver esses últimos 6 anos aí, sem crise, sem nada? Tipo, tá... Tranquilo?
curtindo a vida? Eu recebi trabalhando. meio que, tipo, alta do meu psiquiatra, já tem quase um ano. Alta no sentido de eu não preciso ir lá a cada 2 meses, como eu ia. Sim. Eu fiquei 5 anos indo de 2 em 2 meses ver o psiquiatra. Então, hoje, quem fornece os meus remédios é o meu DP. E o meu DP manda para minha farmácia e eu pego lá. Entendi. Então, bem tranquilo, né? Então, se tem uma coisa que hoje eu gostaria de deixar aqui como recado para todas as pessoas que sofrem de algum transtorno mental, seja ele qual for, né? Ou uma bipolaridade, ou uma depressão, porque tá ali também na bipolaridade, busque o diagnóstico certo, porque eu sei o quanto é difícil chegar num diagnóstico. O meu não foi porque eu já fui de cara para mania, mas a maioria das pessoas que tem uma bipolaridade tipo 2, uma hipomania, uma depressão bipolar, às vezes ficam anos tomando antidepressivos que não curam. Porque a depressão é bipolar, ela não é uma depressão comum. Se ela é uma depressão bipolar, eu preciso tomar um estabilizador de humor, como o lítio, por exemplo. Sim. Então, às vezes, a maioria das pessoas que sofrem da depressão sofrem por conta de diagnósticos errados. E aí param remédio, cometem atos contra a própria vida, entendeu? Então, não deixe de tomar seus remédios. Faz parte, todo mundo toma. Minha mãe sempre falava, e eu achava que era, né, besteira. Ela falava assim, mas então, quem tem diabetes tem que tomar todo dia, quem tem pressão alta todo dia. E é verdade. Né? Meu marido tem pressão alta, toma remédio todo dia. E o que difere ele de mim? Nessa questão. Porque eu me achava, porque ter que tomar um remédio por conta de uma doença mental, eu era diferente, sabe? Assim, a gente se sente diferente mesmo. Eu perdi os empregos. Todos que eu tive crise, eu perdi. E aí eu precisei entender que eu podia trabalhar para mim. Entregar coisas com excelência trabalhando para mim. Né? Porque tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com excelência. Eu entrego muito bem feito. Seja na minha parte estética, quanto seja na parte de intercâmbio. Isso talvez seja um defeito, porque eu me cobro muito. Sim. Né? Mas o bom é que você está sempre viajando também, dá para dar uma relaxada também, né? Viajo bastante. Isso é verdade. Última vez que acho que a gente se falou, você estava em Mônaco? Foi pro sul da França. Tava em Mônaco, pô. Mês que vem já vou para Portugal, depois eu vou para Malta, Aí, que eu vou encontrar maneiro. o menino lá, né? O influencer. Tem 760 mil seguidores. De repente vira 300 mil aí também, quem sabe, Quem né? sabe? Cara, que legal. André, fico muito feliz de saber dessa história. Muito feliz mesmo que você passou por cima disso tudo, superou, né? E tá vivendo bem. Aí, com quantas empresas você tem agora? 2 ou 3? 2,5. 2,5? Porque a outras tem um percentual só. Tá, legal. Cara, André, obrigado. De verdade mesmo. Quero muito que você volte aqui também, Obrigada, principalmente quando for falar do livro. Com certeza. Tá? Quando você tiver ideias de episódio também, sabe que aqui a casa é sua, né? Sabe disso, que você é nossa, né, Pelim? É isso, já de casa já. Já veio a segunda vez, já sabe o nome. Já veio a segunda vez, já sabe até o caminho, não precisa nem passar o endereço, já chegou aqui direto já. Aliás, é a terceira vez que você veio aqui na segunda. Vim com a Carol. Exato. Mas aí vai ter os outros influencers, a gente Exato, traz eles sim. também. Manda um beijo pra Carol, tá? Fala que ela não ficar com raiva de mim, tá bom? Tá bom. O Pelim, tem alguma coisa pra falar? Só tem uma coisa, tem uma última pergunta aí. Fala. Sim, calma. Eu pergunto se tem alguma pergunta pra fazer. Não, então, por tá. mim tudo. Ô, André, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Não, acho que foi legal. Foi legal? É muita coisa para falar, né? São 5 crises, então tem mais coisas ainda, né? Não dá tempo. André Cordeiro, o que é a vida? Um saco. André Cordeiro, ladies and gentlemen. Eu amei. Muito bom, muito bom. Superação o tempo inteiro, né, gente? Ai, quem vem falar pra mim esses coach que falam de prosperidade? Ai, é fácil, tudo vem amigo, com tranquilidade e glória. Meu, né? Pra não falar um palavrão aqui. Luta pra ver. Ai, gente. Então, André, suas considerações, por favor. Minhas considerações? Ai, trabalha pra caramba, seja honesto, né? Tome seus remédios, viaje bastante, não se limite à sua insignificância de ficar no seu país o resto da sua vida, porque isso vai fazer mudar a sua história se você se der uma oportunidade de escrever essa nova história através da vida no exterior. É isso. É isso. Papelinho?
Muito obrigado, irmão. Que episódio maneiro. Gostei. Não, gostei demais. Gostei demais. Vocês sempre falam isso. Não, né? a gente escolhe os nossos convidados a dedo. Assim, a gente escolhe os nossos convidados a dedo e tem o vibe check. A gente tem um vibe check. Pra pessoa chegar aqui, ela já tem que ter passado pelo vibe check. Exatamente. Então, assim, Chique você passou no né? vibe check, já é quase 70%, 80% de chance do episódio ser bom. Que Entendeu? bom. Então é Eu isso. espero só que ajude alguém. André, muito obrigado. Obrigada Obrigado mesmo. de verdade. Sabe que eu sou sua fã, né? Eu sou seu fã. Pô, você quase não. Ajudou, quase mudou a minha vida, assim, no sentido do, pô, imagina, ser apresentador de TV Cultura. Ué, mas não é uma ideia descartada Ah, ainda. Não, mas ainda, quando É? acontecer, eu vou chegar. Andréia, então, lembra? Aconteceu. Top. Eu vou te Top. ligar, tu vai ver só. Me liga, eu quero um percentual. Então é isso. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Eu vou mandar a agenda de outubro já nesse próximo final de semana. E é isso. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talkando Podcast. Valeu. Beijo.